E eu tinha comprado a passagem na semana anterior. 2 dias depois, eu recebi um comunicado espiritual que ia ter um problema e ia acontecer um acidente grave com nós todos dentro daquele ônibus. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre pressentimentos espirituais, né? Quando algo me avisa assim, e eu tenho meio que uma premonição de algo que não vai ser legal, que vai acontecer, e de alguma forma eu tento evitar aquilo ou não. Vou explicar para vocês, já aconteceram várias vezes comigo, mas esse de hoje vai ser sobre o dia de eu viajar do Rio para Minas. Eu que já compro passagem já regularmente, né? Quando não venho de carro ou não vou de carro, eu compro passagem, viajo de ônibus. Aí nessa vinda de ônibus do Rio para Minas, o que me acontece? Eu já tinha comprado a passagem e passaram 2 dias, veio uma voz e me avisou, olha, não viajem porque vai acontecer alguma coisa nesse ônibus. Você não deve viajar. Pronto, eu pensei aquilo comigo, já com a passagem comprada, e eu, até hoje, de todas as passagens que eu comprei, se precisar, eu senti algo, eu não viajo. A passagem você pode pegar e guardar ela e utilizá-la numa outra ocasião, né? Mas o que acontece é que eu tive o pressentimento, e na época eu estava fazendo capoeira ainda, e eu sabia que ia acontecer algum acidente com o ônibus, que a gente ia viajar, né? E eu tinha comprado a passagem na semana anterior. 2 dias depois, eu recebi um comunicado espiritual que ia ter um problema e ia acontecer um acidente grave com nós todos dentro daquele ônibus. Ok, então eu estava com esse pressentimento e estava decidido a não viajar. Fui pro treino da capoeira, tudo, terminou o treino ali à noite. Encontrei com uma amiga minha, né, que eu sempre voltava e conversava com ela ali depois dos treinos. Parei e comentei ali com ela, conversando ali, falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou para viajar no sábado, né? Mas vou te contar que vai acontecer alguma coisa com esse ônibus, vai acontecer algum acidente, não vai ser uma coisa legal, então eu não devo viajar, não vou viajar porque eu já estou pressentindo isso. Aí ela falou assim, poxa, não viaja mesmo, você comprou e você está com pressentimento, cara, não vai, por favor, não. Falei, mas deixa eu te falar alguma coisa, há situações ainda em movimento, se acontecer de eu viajar, é porque houve alguma alteração, houve alguma mudança. Mas até esse presente momento que eu estou falando isso com você, eu não posso viajar, estar nesse ônibus. Esses 20 e tantos anos que eu estou no Rio, eu nunca tinha cancelado uma viagem por causa de algum motivo, de ter algum pressentimento que iria acontecer isso ou aquilo, né? Na quinta-feira à tarde, eu já tive um aviso que eu poderia viajar. Eu encontrei com essa amiga de novo na sexta-feira, e falei com ela, falei, olha só, lembra que eu comentei com você sobre uma situação que poderia acontecer de um acidente e tal, que eu não iria viajar no sábado? Ela, claro, sim, você não vai, né? Pelo amor de Deus, Marcelo, você não vai. Eu já posso ir. Ela, como assim? Falei, então, eu estava guardando alguma coisa, mas como essa situação espiritual, ela está toda em movimento. Há muitas e muitas pessoas envolvidas nessas questões espirituais, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí eu fiquei nessa aguardando se eu viajaria ou não, né? Mas já estava meio que decidido, 99% certo que não viajaria naquele sábado. Ela, poxa, mas você vai assim mesmo? Mesmo estando com esse pressentimento, eu falei, não, agora já está resolvido. Agora eu posso ir, não vai ter problema algum. E de alguma forma, eu sabendo alguma coisa, eu vou te contar depois. Eu falei isso com ela, né? Ok, aí chegou o sábado, eu fui para a rodoviária, no Rio de Janeiro, Novo Rio, para embarcar, né? Beleza, quando eu chego lá na rodoviária, parei ali no guichê para trocar aquele voucher, né? Parei ali, conversei com o rapaz, até ali tudo normal, mas eu notei ele já no telefone conversando um pouco, chegando na porta, falando com fulano e tal. Eu notei, falei, poxa, tem alguma coisa um pouco diferente aqui. Dentro desse guichê eu já notei que tem alguma coisa um pouco diferente. Mas beleza, vou esperar mais um pouco. Aí ele trocou a passagem para mim, olha, pode descer ali e tal. Até aí tudo normal, mas eu achei ali dentro daquela cabine o campo energético mudado. Tinha alguma coisa diferente. Não estava como de costume. Beleza, desci aquelas escadarias todas e fui para o embarque. Quando eu chego no embarque, normalmente eu já cheguei ali com mais ou menos uns 40 minutos para o ônibus chegar e estacionar, né? E o ônibus já está normalmente se encostando por ali. Ok, parei e o ônibus não chega. Deu o horário de embarcar e o ônibus não aparece. Aí uma menina, poxa, o que está acontecendo? Esse ônibus está demorando. Aí eu fui e comentei com a moça. Falei, olha só, eu vou falar uma coisa para você. Eu sabia que de alguma forma ia ter algum problema com o ônibus hoje. Esse ônibus que a gente ia viajar nele hoje, ele tá com algum problema. Ela, mas como você sabe? Eu falei, não, eu tive uma intuição. Eu falei assim pra ela, pra não entrar muito em detalhe, né? Ela, mas uma intuição? Eu falei, eu não ia nem viajar nesse sábado.
eu estava, desde a semana passada, com uma certa intuição que ia ter um problema nesse ônibus. E agora, eu chegando aqui e vendo que ele não apareceu até agora, alguma coisa está acontecendo. Aí passou 20 minutos sem um ônibus chegar. Aí passou 40 minutos. Aí passou 1 hora. Aí eu já peguei, conversando ali o tempo todo com aqueles outros fiscais que ficam ali. Ele, não, vai chegar sim. Eu falei, mas o que que houve? Ele, não, teve um problema com o carro aí e tal, não sei o que, não sei o que. Mas, amigo, eu viajo há muitos anos e eu nunca vi isso acontecer dessa forma. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem como me explicar melhor? O ônibus deu um defeito, é isso? Ele, olha só, a situação está sendo resolvida, mas o ônibus está chegando, você só tem que esperar, não precisa devolver a passagem, voltar para casa, alguma coisa, não precisa. Podem aguardar que vai chegar. Nós esperamos lá quase 2 horas, quase, atrasou totalmente a nossa viagem. E quando chegou, amigos, não chegou o mesmo ônibus da empresa. Chegou um ônibus totalmente diferente e eu não lembro bem, não me recordo bem de qual destino veio aquele ônibus, mas ele levou mais de 2 horas para chegar ali, entendeu? A gente ficou aquele tempo todo ali esperando, eles seguraram a gente ali, todo mundo estava muito chateado e nada, né? E apareceu esse ônibus totalmente diferente. Um outro motorista também chegou, pá, e aí eu conversei com o motorista, o que é que houve e tal ali. Não, o ônibus que vocês iam viajar nele apresentou um problema da mecânica dele e tal, e aí não teve jeito, ele veio, foi trocado, e tentou dar um ar de normalidade, mas eu acredito que a coisa foi mais grave. Não houve acidente, tá, pelo que eu fiquei sabendo, mas se aquele ônibus tivesse conseguido chegar até ali para levar a gente para algum lugar, muito, mas muito provável a gente teria passado por um acidente terrível. Eu não sei mencionar o tamanho disso, entendeu? Mas ali serviu de exemplo para mostrar que alguma coisa realmente ia acontecer. E aí o pessoal ficou conversando, que eu já entrei no papo com uma pessoa, com outra lá, eu falei, eu estava cismado, eu já tinha comentado com uma amiga que eu não ia viajar, eu notei que ia ter alguma coisa. Provavelmente eles não querem falar pra gente, mas pode ter acontecido alguma coisa mais grave, né? E se isso aí acontece na estrada, a gente não sabe o que poderia acontecer com todos nós ali dentro desse ônibus, né? E aí veio esse ônibus, entramos nesse ônibus e fizemos uma viagem normal. Chegamos normal, aconteceu tudo normal. Só cheguei atrasado, né? 2 horas mais tarde. Ele nem parou nas paradas específicas que ele normalmente faz, né? Na trajetória dele, na logística dele. Já tem as cidades que ele passava, ele não passou, normalmente parou daquela forma. Ele só veio meio que trazer as pessoas que estavam já com a passagem marcada para aquela data, né? Já me aconteceu outras também, até de eu estar num carro e pedir a pessoa, um amigo, falei, poxa, vamos parar um pouco ali, que tem alguma coisa acontecendo, e a gente para, espera. Vou falar sobre isso também em outros vídeos mais para frente. A nossa vida muda de um minuto para outro, de uma esquina para outra, de um passo que a gente dá para outro. Então é importante a gente procurar sempre melhorar as nossas vibrações e buscar o equilíbrio, fazer os agradecimentos nossos diários, né, por mais um dia vencido, pelo momento que a gente se sente acordado, saber agradecer sempre por mais um dia, e assim a gente vai melhorando também a nossa vibração. Mas você já bebeu uma água ali, ela já te aliviou, matou sua sede, você já agradece, não precisa gritar aos 4 cantos, mas você já fala obrigado, você já mentalmente já conversa. Muito obrigado, muito grato. E aí você já vai resolvendo essas situações. Já vai equilibrando as situações que te cercam, que te rodeiam, entendeu? E detalhe, nesse dia que eu senti essa moleza, que eu pedi esse amigo para parar o carro ali, para parar um pouco, por exemplo, não deram 15 minutos, um ônibus bateu na nossa traseira. Então, e nesse dia, amigos, eu tinha acabado de descer do metrô, enquanto um amigo me esperava na saída do metrô, né? Assim que eu sentei no banco carona do carro dele, no mesmo instante que eu sentei, eu vinha andando já depressa, já tinha passado por vários trechos ali de outras estações, mas assim que eu sentei no banco carona, me deu uma moleza assim no corpo todo, que eu senti que era algo muito pesado, algo sombrio que estava por ali. Detalhe que eu tinha descido as escadas desse trecho do metrô, tem uns cracudos ali, uma energia muito pesada, eu sempre sinto aquela energia muito pesada das pessoas, né, que são viciadas e que ficam na rua, é muito complicado. E eu notei que passei por ali rápido, e assim que eu sentei no carona, algo criou proximidade, e eu comentei, né, com esse amigo, falei, olha, eu tô sentindo uma coisa muito estranha, tem como você reduzir esse carro um pouco? Aí esse amigo comentou, poxa, o que tá acontecendo, cara? Você tá passando mal? Eu falei, não, eu não tô passando mal, eu tô sentindo só uma bambeza estranha, uma coisa diferente. Se puder ir um pouquinho mais devagar,
Não, é porque aqui não tem como parar, né? Não temos como parar, mas eu vou reduzir um pouco. Ele foi comentando isso comigo e foi dirigindo mais devagarinho ali pelo acostamento e foi o suficiente, eu acredito, para amenizar um pouco o que poderia acontecer com a gente e que acabou acontecendo, né? A gente acabou de sair dali, daquele trecho que a gente reduziu um pouco a velocidade. A gente deve ter atrasado o tempo ali mais ou menos, coisas de talvez 1 minuto e pouco. E foi o suficiente, eu acredito, para evitar a gente de algo muito pior. A gente desceu aquele trecho por onde a gente ia passar, passamos por umas 2, 3 quadras, aí quando foi fazer uma manobra no centro, que a gente parou normal, num local tranquilo do trânsito, tudo tranquilo. Eu já tinha voltado ao normal, mas ainda achando estranho aquela moleza que às vezes acontece, né? É raro, mas acontece. É quando a coisa é muito pesada e passa próximo a gente, né? Só naquele intervalinho que a gente parou ali no sinal fechado, na mesma hora veio aquela porrada atrás do nosso carro. Pá! O motorista bateu na nossa traseira ali, mas resolvemos tudo ali, ninguém se machucou, foi tudo tranquilo, ninguém se machucou, nem do ônibus, nem nós ali dentro do carro, né? Tinha alguma coisa estranha que meio que veio ali com a gente, né? Que entrou ali naquele trecho com a gente. Eu tinha acabado de passar num trecho que é sempre muito carregado, mas faz parte de algumas trajetórias que a gente tem que passar, principalmente numa cidade grande como o Rio de Janeiro. É muito normal, infelizmente, às vezes a gente está até em bairro nobre, você acaba de sair de um metrô, ou de descer de um táxi, ou de um ônibus, qualquer lugar, mas você já dá de cara com uma pessoa que está ali com problemas na rua, que é viciado, que, coitado, está numa situação muito difícil, precisa de ajuda, né? Precisa de ter uma recuperação, essa pessoa precisa de tratamento, mas o campo energético dela está todo contaminado, e tem os sugadores, né, que ficam por ali perambulando também. E do mesmo modo que alguém vem pedir dinheiro pra gente na rua e que tem vício, para sustentar o vício, vez ou outra eu até ajudo, dou um lanche para a pessoa, mas eu procuro falar com a pessoa, vem comigo, quer comer alguma coisa? Algumas vezes sim, mas nem todas as situações me toca de eu querer ajudar a pessoa, e algumas situações dessa acabam colando na gente, sem a gente querer. Normalmente a gente funciona como um repelente, mas há momentos mínimos até que se abre algumas passagens entre todos nós e a gente acaba absorvendo um pouco da energia e o ar muda. Eu pressenti isso, já me aconteceu outras vezes também, de eu estar tranquilo e do nada sentir um lugar ou num bar junto com uma galera, falou, caramba, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu falo, poxa, apesar de estar tudo parecendo normal, é normal às vezes eu chegar e falar, olha, gente, é melhor ir embora, vamos nessa, vamos sair. Então, a espiritualidade, ela tem coisas que envolvem as pessoas para determinados momentos, para situações coletivas, né? Nenhum de nós estamos livres de situações, todos nós estamos vulneráveis a isso. Mesmo a gente tendo mediunidade, a gente sendo sensitivo, acontece, a pessoa sente, pressente, às vezes até vai na viagem e acaba ali perdendo a própria vida, né? Se já aconteceram com vocês, de evitarem alguma viagem porque algo te avisou, algo veio para você dizendo para não viajar e aconteceu um acidente depois, deixa aí postado no comentário. Vai ser interessante ler o seu depoimento. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.